Olá, o Saúde Ativa está no ar, trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida. E no programa de hoje teremos o nutricionista Jackson Moura. Falaremos sobre imunidade e esclarecendo outras dúvidas em relação à sua alimentação. Também teremos uma dica de saúde. Fiquem conosco. Jackson, seja bem-vindo ao Saúde Ativa. Muito obrigado. Saúde Ativa, estou aqui à disposição para passar informações, dicas, qualquer coisa que vá beneficiar a saúde e o bem-estar da população. E vamos esclarecer muitos mitos também, mas eu queria começar a falar contigo sobre uma coisa muito importante, que é a questão do fortalecimento do sistema imunológico, Jackson. Qual é a relação entre a alimentação e esse fortalecimento do sistema imunológico? A relação entre a alimentação e o sistema imunológico, o fortalecimento dele é 100%. 100% se relaciona com a alimentação. Através da alimentação, você consegue absorver tudo que o seu corpo precisa para fortalecer a sua imunidade, para combater tudo que venha prejudicar o seu corpo em termos de cargas virais, essas viroses que estão o tempo todo aí atacando as pessoas, que está lotando os postos de saúde, os hospitais. E dessa maneira você consegue aí minimizar os danos que causa a tua saúde. Muitas das vezes você contrai um vírus, porque todo mundo pode pegar uma carga viral, mas se o seu sistema imunológico, se as defesas do seu organismo estão preparadas, estão armadas, estão fortes, você consegue minimizar, não ter aquela queda brusca na sua rotina, no seu dia a dia, não ter aquelas dores muito fortes de cabeça, febre muito alta, ficar de cama por vários dias, fraqueza. Então tudo isso se relaciona com o que você come, porque tudo que você come vai lhe dar, tudo que tem na sua alimentação vai lhe dar os sais minerais, vai lhe dar as vitaminas, as proteínas, os carboidratos, tudo que é necessário para deixar o seu corpo forte, deixar o seu corpo fortalecido, fazendo com que você se recupere mais rápido, e não sinta, como a gente fala popularmente, aquele baque, o baque. Fiquei de cama, perdi trabalho, não consegui cuidar direito da casa ou dos filhos, ou não consegui estudar, fortes dores de cabeça. Tudo isso pode ser amenizado através do preparo do seu corpo, através da alimentação. Porque é um erro que se comete muito grande, aquela história. Você espera a pancada vir primeiro. Eu estou doente, agora que eu vou consumir vitamina C, agora que eu vou consumir ferro, agora que eu vou consumir os alimentos que tem. Não, você já precisa estar preparado para isso. Como a gente está vivendo uma guerra, ninguém vai para a guerra despreparado, sem arma nenhuma. Todo mundo vai armado, todo mundo vai muito bem posicionado, então a gente precisa cuidar do nosso corpo, Há uma preocupação hoje, por grande parte da população, com aparência, eu vou fazer uma dieta, eu vou comer bem para manter a aparência. Mas eu costumo sempre falar, a aparência, a beleza, ela vem de brinde. Você precisa primeiro cuidar da saúde do seu corpo, cuidar do fortalecimento do seu corpo, para que você possa viver bem, ter uma rotina saudável, ter uma rotina de vida bem, que vá agradar você, a sua família, todo mundo que está ali em volta, porque muitas das vezes as pessoas dependem de você. É verdade. Então você precisa cuidar de você primeiro e muito bem para que você possa cuidar das outras pessoas. É verdade. Jackson, a gente falando dessa questão da alimentação e sistema imunológico, existem alimentos específicos, inclusive algumas dicas que você pode dar para quem nos assiste. A gente geralmente fala assim, gripei, eu vou para o limão, eu vou para a laranja, Tal alimento é importante para que, e é uma coisa interessante que você fala, a gente precisa cuidar mesmo no dia a dia da saúde, porque é fato. Eu sou uma dessas, assim, gripei, agora eu vou fazer tudo que não fiz antes, mas aí já chegou e enfim, você se prepara para a próxima. Mas existem alguns alimentos que contribuem para aumentar assim, esse sistema imunológico, especificamente, assim, que vale para todos, porque claro que a gente vai chegar lá, mas eu imagino que você faz a avaliação dos seus pacientes de forma individual. Então, para cada um você trabalha a necessidade. Mas de uma forma geral, assim, o que você pode dizer para a gente? Veja bem, no geral, você precisa, primeiro de tudo, consumir frutas. Quando eu falo em consumir frutas, não é o suco de fruta, é a fruta. Vamos dar um exemplo de uma fruta que tem muita vitamina C, que é a laranja. Sim. A laranja, você descascar ela igual se descasca uma tangerina, você tira o bago,
põe na boca, mastiga e engole. Isso é perfeito. Você está consumindo vitamina C, consumindo outras vitaminas que tem ali, está engolindo, mastigando, ingerindo as fibras que vão baixar o índice glicêmico. Né? E isso vai evitar que você tenha picos de insulina, vai evitar que você aumente o seu peso, porque o perfil calórico vai subir muito, então, e você não vai ter a saciedade, né, que vai ter mastigando, engolindo a fibra do bago da laranja. Então o que acontece? Você fazer o suco, você vai estar ingerindo vitamina C? Vai, isso é muito bom, ok, beleza. Só que você também está tendo picos de insulina, quem está ali controlando o peso vai aumentar seu peso porque está ingerindo muitas calorias, porque na realidade você está tomando frutose pura. Você não tem fibras para segurar esse índice glicêmico, né? A gente tem limão, que é uma fruta perfeita, né? Você espremer um limão ali. Agora mesmo antes de sair de casa, como rotineiramente, não estou doente, tomei meu própolizinho, minhas 20 gotinhas de própolis do verde, com o limão espremido. Isso é muito bom para a saúde. Tem vitamina C também, tem outras vitaminas. Sais minerais, alimentos que tenham sais minerais. Vamos dar um exemplo. Fígado. Não significa que você tenha que comer fígado todos os dias, né? Mas vez ou outra na semana ali, põe um pedacinho de fígado ali, é muito rico em ferro, né? Alimentos que são ricos em potássio, você tem que comer muitas frutas, como mamão, por exemplo, melão, né? É muito bom você comer um bolinho ali na tarde, né? Com um cafezinho, é ótimo, é maravilhoso, quem não gosta? Mas também, você não acha que é bom também comer um mamãozinho cortadinho ali, com um pouquinho de aveia em cima, né? É verdade. Picadinho com a uva ali para dar uma mesclada, para não ficar uma fruta só, né? Com um melãozinho, então são coisas que são muito importantes, que a gente tem de monte aqui também, manga, né? É uma fruta que tem vitamina C também, que tem outras vitaminas, vitamina A, vitamina K. Então, você consumir essas frutas vai te ajudar muito, né? Evitar alimentos industrializados, né? Alimentos industrializados. Hoje, o perfil dos alimentos industrializados, eles vêm a degradar muito a sua saúde. Por quê? Porque eles tornam o seu intestino permeável. Quando eu falo permeável, fala suscetível a coisas ruins que você está ingerindo. Agride as paredes do intestino. E 100% da sua saúde depende do seu intestino. É por ele que você vai absorver todas essas vitaminas, todos esses sais minerais, todos esses carboidratos, essas proteínas. E se ele não estiver bem, você vai ter uma absorção ruim. Você vai absorver coisas que agridem a sua saúde, que pioram a sua imunidade e vão te deixar doente até com doenças autoimunes. Então, é muito importante você cuidar 100% do seu intestino. É aquela história, se você cuida bem do seu intestino, né, se você consome todos os combustíveis que você precisa, eu costumo sempre associar essa questão de combustíveis, né, porque fica muito mais fácil entender. Sim. O nosso corpo, ele é uma máquina, ele é igual a um carro. A diferença é que nós somos uma máquina fisiológica, uma máquina viva. Então, da mesma maneira que um carro possui todos os seus combustíveis, nós também precisamos de todos os nossos combustíveis. Então, são eles que mantêm o nosso corpo funcionando perfeitamente, tanto para a imunidade, quanto a disposição, quanto a força, quanto a libido, quanto a tudo. Né? Então, às vezes você está ali cansada, estou tão cansada, estou passando por um período difícil. Não, você só não está se alimentando bem. Sim. Eu estou muito estresse, muito estressada e tal. Alimentação. Sim. Mas eu vou comer alguma coisa. Beleza, você vai e come algo como um doce, alguma coisa que vai te dar um pico de energia muito rápido, momentâneo ali, vai te dar uma sensação de prazer maravilhoso, né? Ali na hora, só que esse pico sobe e desce. E aí você passa o restante do dia ali se arrastando, quando você poderia ter comido algo que ia liberar energia gradativamente para você se manter muito bem durante esse pós-refeição, durante um bom tempo, né? Até chegar à próxima refeição, que também vai lhe dar muita energia para você praticar suas atividades do dia. Eu acho que a maioria das pessoas que estão nos assistindo estão se identificando literalmente, porque quando a gente vem nessa questão de não estou bem, vai para alguma coisa, e geralmente é alguma coisa que não é bacana de se comer. O doce ou algum industrializado, isso é um grande problema. Eu acho que você vai desmistificar uma série de coisas hoje, viu, Jackson? Essa é a intenção. Deixa eu te falar, o consumo excessivo de açúcar, ele pode enfraquecer a imunidade das pessoas? Açúcar no sangue é diabetes. Açúcar no cérebro é Alzheimer. Açúcar nos ossos, osteoporose. Então, o consumo de açúcar nunca é bem-vindo
para nada. Ele vai ajudar a baixar a sua imunidade, ele vai ajudar o seu corpo a acumular gordura, ele vai te deixar doente, ele vai, mais uma vez falando, dando um pico de energia rápido que vai cair momentaneamente. Porém, em alguns casos, né, tipo atletas, eu sempre falo isso, gente, pelo amor de Deus, muito cuidado quando vocês seguirem dicas de atletas. Ah, o atleta está fazendo, o atleta está tomando. Ele está em uma preparação, é um profissional que tem toda uma estratégia montada para aquele momento. Por exemplo, vou citar um exemplo, né? Tem uma paciente minha que é maratonista, né? Na realidade eu tenho uns 10 maratonistas, que em alguns momentos, né, de uma competição, ele come uma mariola. Por quê? Porque está ali correndo, já perto, próximo à linha de chegada, já não tem mais energia, então ele só precisa de um pico de insulina rápido para levar esse carboidrato, para dar essa energia tanto para o cérebro quanto para o corpo, para ele terminar a prova. Então isso é um momento pequeno, mas ele tem toda uma preparação para isso, uma preparação física, uma preparação psicológica, entendeu? Para vencer esse momento. Então, muito cuidado, né? As pessoas, porque eu vi na internet que fulano falou, ciclano, eu vi na televisão. Não é bem assim. Nós somos meros mortais, pessoas normais. O atleta não tem uma vida, um preparo físico normal como nós temos, né? Então precisa se ter muito cuidado. Mas o açúcar, ele é um grande vilão. Ele faz muito mal mesmo. Não significa que, vez ou outra, uma vez na semana ali, você está confraternizando com o seu marido, com seus filhos, com sua família ali, você não possa comer uma sobremesa, né? Não possa comer um chocolate, não possa comer algo que vai ali te dar uma sensação de prazer e confraternizar bem com seus familiares. Mas isso é uma exceção da regra. Você pode sim fazer uma vez na semana. Agora, contanto que rotineiramente você crie bons hábitos que vão evitar com que você piore a sua saúde, né? Tanto na imunidade quanto em outras questões. E questões que já machucam, né? Que pioram pessoas que já têm uma predisposição genética maior. Sim. Meu pai tem hipertensão, não consome açúcar. Minha mãe tem também, pior ainda, né? É um erro muito grande, né? Achar que a pressão arterial está associada só ao sal. Né? Não está, pois é, não está só ao sal. O que entope as suas artérias, as suas veias, são os carboidratos simples que você consome, entendeu? E não o sal, não o sódio. Pelo contrário, as pessoas, tem muita gente errando, tirando o sal. Você pode prejudicar a sua saúde e muito. Óbvio que tudo tem um consumo, né? Tem uma quantidade necessária para você consumir durante o dia. Mas o açúcar, ele é sim um grande vilão, né? Então é importante você evitar, deixar para um momento ou outro que você vai escolher ali, para que você possa consumir ele bacana ali, criando um momento de prazer com sua família ou com seus amigos, enfim. Mas um momento ou outro é bom mais evitar, né? Jackson, quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao tentar comer melhor? A gente estava conversando outro dia, né, que você veio aqui para uma outra pauta, e aí eu falei contigo, olha, eu não tenho problema com o doce, né? O doce ele passa e eu não faço muita questão, mas eu acho que o meu problema de não perder peso é a gordura. Eu adoro carnes gordurosas, comidas gordurosas, e você falou uma coisa bem interessante, que quem disse isso, né? Então assim, a gente comete muitos erros, claro que na maioria dos casos sem um acompanhamento, e acha que é aquilo e foca que é aquilo que está fazendo engordar, é porque eu como doce todo dia, ou é porque eu como uma carne gordurosa todos os dias. E tem muitos outros erros no dia a dia aí que fazem com que a pessoa engorde, né, Jackson? O erro mais comum hoje, o erro mais comum que uma pessoa comete ao tentar emagrecer é não comer. Então, você fala um pouco, inclusive, daquele jejum intermitente? Exatamente, também. É não comer. Como eu sempre falo, né, quando você não come, você deixa de absorver os nutrientes, os combustíveis necessários para o seu corpo trabalhar. Quando você não come, você deixa de ingerir proteínas, aminoácidos, sais minerais, vitaminas, sua imunidade baixa, sua massa magra cai também, você perde massa magra. Quando você perde massa magra, desacelera mais ainda o seu metabolismo e o efeito sanfona vai vir
muito rápido e muito forte. Porque se você desacelerou seu metabolismo, você não vai ter um gasto calórico necessário para consumir, né? Ou seja, para queimar as calorias que você vai ingerir nas próximas refeições, entendeu? E toda vez que você fica muitas horas em jejum, sem comer, você, como eu falei, não perde só gordura, você perde massa magra. Quando você vai comer novamente, o seu cérebro entende que ele precisa estocar energia. Porque ele entende que, novamente, você vai ficar muitas horas sem comer. E você precisa de uma energia estocada. E qual é o nosso estoque de energia que nós temos? Gordura. Então, mesmo que você esteja ali, primeiro, número 1, fiquei muitas horas sem comer. Quando você comer, você vai ter muita fome, vai querer recuperar esse tempo, vai comer muito. Vai ser um consumo calórico excessivo para o seu gasto calórico, visto que o seu metabolismo desacelerou. Então esse excesso calórico, seu corpo vai metabolizar e vai armazenar em forma de gordura. Então, ao invés de perder gordura, você está perdendo só a massa magra, porque não vai recuperar a massa magra. Gente, então... Você está entendendo? Entendi. É por isso que muitas pessoas, né, a gente vê que estão tomando medicações para emagrecer, que você olha na cara, é nítido que a pessoa está tomando a medicação, porque só fica a cabeça. Né? A pessoa perde tudo, perde gordura, perde massa magra, fica você olha a pessoa andando em câmera lenta, assim, você fala, ela meio que demora até para virar para lhe responder. Por quê? Porque perdeu massa magra, é a coisa mais importante que a gente tem que ter no nosso corpo para que a gente possa ter uma qualidade na terceira idade, uma qualidade de vida. Né? Só um fato pequeno que aconteceu esses dias, eu fui dar uma entrevista na Rádio Jornal. E aí encontrei um amigo meu, Chocolate, né, que é locutor, todo mundo conhece, que é uma figura folclórica aqui de Aracaju. E aí ele, pô, Jackson, eu vejo você e tal, como é que você tá? Eu disse, pô, e aí, negão, como é que tá a história? Aí, tá se alimentando bem, tá treinando? Ele, rapaz, estou parado. Eu cheguei para ele, fiz uma pequena pergunta, eu disse, você consegue se limpar quando vai no banheiro? Aí ele, sim. Você quer continuar fazendo isso até o resto da sua vida? Aí ele parou, eu disse, então vá comer certo e vá praticar atividade física, porque isso vai ser 100% decisivo no seu futuro. Nesse pequeno gesto de você conseguir ir no banheiro, fazer suas necessidades sozinho. Então, tudo correlaciona, né, em termos da alimentação e atividade física e da sua massa magra. Ela que protege os seus ossos, ela que protege a sua articulação, né, as suas articulações, ela que lhe dá vitalidade, ela que é uma reserva, a maior reserva de energia. A gente viveu períodos negros, períodos profundos na época do Covid. Por quê? Porque muitas pessoas estavam indo embora, né? Primeiro, obesidade. Né? Você tinha pessoas que na posição ficava deitada, entubada, já estavam com a condição respiratória péssima, né? Já estavam ali com 25% só, o pulmão queria respirar e a gordura visceral segurando, então já não tinha força, e a pouca força que tinha para movimentar a caixa torácica, a gordura segurava, então muitas pessoas foram embora. E já saíram estudos mostrando que a maioria dos casos das pessoas que sobreviveram era porque tinham muita reserva de massa magra. Então, é provado, né, cientificamente, em vários estudos, que a nossa qualidade de vida e nossa saúde depende da quantidade de músculo que nós temos no corpo. E eu quero falar contigo sobre essa questão dessas medicações, mas a gente vai deixar esse bate-papo para o próximo bloco. Que é bem extenso. Muito extenso. Tem muitas dúvidas e a gente vai esclarecer. Fiquem aí, a gente volta já já. Estamos de volta com Saúde Ativa. Hoje o nosso bate-papo é com o nutricionista Jackson Moura. Estamos esclarecendo muitas dúvidas relacionadas aí à perda de peso, à alimentação. Se você perdeu o primeiro bloco, não tem problema algum. Vai lá em nosso canal do YouTube, coloca a Câmara Municipal de Aracaju e você consegue assistir a reprise deste programa e de outros. Semanalmente a gente traz aqui um profissional da área da saúde para esclarecer uma dúvida para você. Jackson, encerrei o primeiro bloco falando sobre esse emagrecimento rápido com essas medicações. É uma coisa que te preocupa, porque a gente realmente, você falou essa questão de saúde, você vê e rapidamente a pessoa perdeu peso. Não sei se essa perda de peso
tem essa relação, o emagrecimento, que a gente vai falar sobre isso também, mas tem relação também com uma alimentação saudável. Te preocupa isso, Jackson? É preocupante para os profissionais, né, de saúde, de nutrição, deveria ser para a população em geral e principalmente para os médicos que estão aí atuando, né? Vamos lá, por quê? Hoje, 50% dos meus pacientes são pacientes que tomaram medicação para emagrecer, perderam peso, né? E recuperaram todo o peso e hoje estão mais pesados do que antes de tomar a medicação, certo? E com vários distúrbios, inclusive aumento de ansiedade e compulsividade alimentar, né? É um processo muito difícil, hoje é muito mais difícil você tratar um paciente que tomou a medicação, emagreceu, perdeu peso e recuperou o peso, do que um paciente normal, um paciente comum que nunca chegou a tomar nenhuma medicação. Por quê? Porque ele retorna com vários distúrbios alimentares, né? Quando você está tomando um inibidor de apetite, você para de comer tudo, você não consegue. Você consome análogos do GLP-1, que é o hormônio da saciedade. Então o seu corpo meio que para de produzir esse hormônio. Por quê? Porque você está tomando hormônio sintético. E o que acontece? Você se sente o tempo todo saciado, como se seu estômago estivesse cheio ali, né? Então você não come praticamente nada. Então você deixa de ingerir os combustíveis que são vitais para o funcionamento do seu corpo, né? E da sua imunidade, para a sua saúde, enfim. E nada substitui o alimento. O ato de mastigar, você já começa a absorver, né, os nutrientes na boca, pelas papilas gustativas, até chegar até o intestino. Tudo isso é um trabalho de absorção que o seu corpo vai absorvendo aos poucos, de acordo com a necessidade, até ser excretado, né? E simplesmente muitas pessoas estão tomando vitaminas de maneira intravenosa. A absorção é mais rápida, ok, mas a excreção é mais rápida. Então o tempo que isso vai metabolizar no seu corpo é muito rápido. Você vai tomar todo dia? Não, mas comer você come todo dia. Você come toda hora. Ninguém vai tomar soro, perde 2 horas, 1h40 no consultório, tomando soro de vitaminas todo santo dia, né? Ninguém tem tempo para isso, muito menos dinheiro, né? Que é muito caro. E sem falar que esse processo prejudica muito a saúde. Então é muito difícil, né, muito mais difícil você tratar o paciente que engordou novamente, né, que ganhou peso, e a maioria dos casos eles retornam com peso muito maior do que estavam anteriormente. E é preocupante. Saíram estudos até que esses remédios eles estão dando cegueira. Pessoas estão perdendo a visão. Eu vi também. Estão perdendo a visão. Enfim, se eu for colocar todos tudo que está saindo aqui, a gente não sai, né? Sim. Mas uma coisa eu sempre falo, gente, tome muito cuidado. Primeiro, é um medicamento novo, né? Você não tem ainda muitos estudos, então você é o estudo. Você é uma cobaia, né? Então é muito complicado você utilizar algo que você não sabe o que vai acontecer com você. Pode ser bom? Pode, mas pode não ser. E aí vai ser tarde, entendeu? Não é que eu seja contra medicações, mas eu acho que precisa ser muito bem observado, né? Precisa ser muito bem avaliado a necessidade, porque todo mundo pode emagrecer praticando atividade física e fazendo uma dieta sem restrições severas, comendo comida de verdade, né? Não precisa, eu sempre falo para as pessoas, gente, é a dieta da roça, é comida de verdade. É macaxeira, é ovo, é arroz, feijão, carne, salada, é um cuscuz com frango, é um peixinho, é uma salada, são frutas. É isso que você precisa comer para emagrecer, é comida, né? Eu não conheço ninguém na face da terra que engorda comendo fruta. Você conhece alguém que só come fruta, que está obeso? Não existe, né? Não existe. Ninguém venha me dizer que manga engorda, não, gente. Tudo tem que ser muito bem observado, muito bem calculado, e você também não pode sentir fome. Essa é a primeira regra, né, que eu tenho no consultório. Eu só tenho 2 regras para o paciente, 2 coisas que eu nego. Uma, você está proibido de ter dúvidas. Se você tiver dúvidas, me pergunte que eu vou ter o prazer de responder em qualquer momento do dia. Se eu não estiver ocupado agora, mas eu tiro 1 hora
por dia para responder todos os pacientes, número 1. Número 2, fome. Você não pode sentir fome, né? É aquilo que a gente vem falando. Se você vai para o aniversário da tua sobrinha, que é uma criança, faça a sua refeição, coma antes de sair de casa, coma bem ali tudo que você tem que comer, tudo que é bom, tudo que é saudável. Chegue no aniversário, beba um copo d'água, toma uma água de coco. Você pode até comer um docinho, um salgadinho, alguma coisa no aniversário. Só que você não vai comer para encher a barriga. Você já está alimentada, já está de estômago, de barriguinha cheia ali, de estômago cheio. Então, você não vai comer só coisas ruins, você já comeu o que é bom, né? Então, outra coisa, você chegar com fome, né? Seu horário de janta é às 19 horas, você chega às 19 horas no aniversário. Primeira coisa que você chega é assim, procurando o garçom. Cadê o garçom que não chegou aqui ainda? Quando ele passa, mete Todo logo a mundo mão. já viveu isso. Né? Mete logo a mão aqui nos salgadinhos, aí nos docinhos, pega um monte e come de uma vez ali, quer dizer, veja... Depois passa mal. Entendeu? Então, tudo é o conhecimento e as estratégias que você vai utilizar, entendeu? Tudo isso é o que vai fazer 100% você, é 100% do que vai colocar você nos eixos, nos trilhos, fazer com que você mantenha a sua saúde bacana, perca gordura, aumente massa magra. São essas estratégias que a gente trabalha. E você falou uma coisa no primeiro bloco que eu achei interessante. Eu disse, eu vou perguntar para ele a diferença entre perda de peso e emagrecimento, porque na nossa cabeça perdeu peso e emagreceu. Então, em algum momento eu digo para a pessoa que eu encontrei, você perdeu peso, no outro, como você está magra? Qual é essa diferença, Jackson? Pronto, eu vou lhe dar uma expressão que vai lhe dizer tudo. Falsa magra, já ouviu essa expressão? Já. Pronto. Essa falsa magra, né, não é aquela mulher que tem aquele corpinho bonito e quando tira ali fica de biquíni você vê a gordura. Não é isso. Falsa magra é aquela pessoa que está magra, né, e você vê ela magra, mas quando você vai ver os exames dela, está tudo acabado. São os exames de um obeso. Por quê? Porque o percentual de gordura dela, mesmo ela não estando acima do peso, está muito mais alto do que o de massa magra. Entendi. Entendeu? Então, emagrecer é você diminuir o seu percentual de gordura perante ao seu percentual de massa magra, que vai aumentando, está muito mais alto. Não é isso? Vou lhe dar um exemplo de um atleta, Ronnie Coleman, 147 quilos. Para você, ele é o quê? Ele é obeso? Né? 147 quilos, mas ele tinha 6% de gordura no corpo. Meu Deus do céu. Quem é o magro? É ele ou é você? Ele, com certeza. É ele ou sou eu? Óbvio que ele é muito mais magro que eu. Ele tem muito menos massa gorda no corpo do que eu. Então, precisa se observar muito bem. Músculo é saúde. Né? Quanto mais musculatura você tem no seu corpo, mais você está promovendo a saúde e o bem-estar e a qualidade de vida futura no seu corpo. Às vezes as pessoas chegam, por exemplo, ontem eu fui treinar de manhã cedo, né? Fui treinar e tal, ali próximo ao horário de almoço. Aí um seguidor, eu postei um vídeo, um seguidor colocou, nossa, mas rapaz, todo domingo você treina. Sabe, porque eu tiro um outro dia na semana para folgar. As pessoas, porque colocam como regra que é sábado, domingo não podem treinar. Não, aí é que você tem que treinar, você tem mais tempo para descansar. A cabeça está mais tranquila, né? Você está mais tranquilo, pode descansar ali e tal. Então, você tem que aproveitar esses momentos, né? E, como eu sempre falo, a minha preocupação não é com hoje. Minha preocupação é lá na frente. É a qualidade de vida, né? Quando eu estiver idoso. E tudo isso depende do que eu vou fazer agora. Sim. Do que todos nós estamos fazendo agora. É verdade. Jackson, a gente vai só ver uma dica de saúde e voltamos já já. A importância da ingestão de água. Uma boa ingestão de água, além de facilitar a reidratação do disco intervertebral, o disco que gera a hérnia de disco, favorece também um excelente funcionamento das vísceras. Seu intestino, seu estômago, tudo isso vai ser beneficiado com a boa ingestão de água. Eu queria tirar outra dúvida contigo sobre essa questão das 3 em 3 horas. Eu achei muito importante quando você fala que a gente não deve ficar com fome. E de fato, Jackson, eu acho que muitas pessoas pensam isso. Eu vou ficar sem comer porque aí eu vou perder peso, né? Às vezes a fome vem e você segura tanto que quando você come sem controle e não fica saciado, porque parece que você come e não fica. Essa história das 3 em 3 horas é fato, fake, vai depender do tipo da pessoa, como é que funciona? Veja bem, para tudo depende do biotipo da pessoa.
certo? Só que, o que é que eu sempre falo? Você conhece o biotipo? Não. Você não tem, se você, principalmente para aqueles que não têm um profissional acompanhando, né? Um profissional de nutrição acompanhando. Então, o que acontece? Eu sempre indico comer, geralmente, não precisa ser regra, 3 horas, aquele negócio. Ah, meu Deus, tomei café da manhã ali 6 horas, deu 9 horas, eu preciso comer. Não precisa ser assim também, não precisa ser a ferro e a fogo, né? Como eu, no caso. Mas que você tente manter mais ou menos esse horário. Por quê? Vou lhe dar um exemplo. Às vezes você acordou, nem comeu. Aquela correria atrasada ali, não comeu nada, escovou os dentes, tomou banho, correu para trabalhar e tal. Chega meio-dia, você já está com dor de cabeça. Já está com enxaqueca ali, com fome. Você põe um prato, vou lhe dar um exemplo, vou num restaurante, fiquei esse tempo todo sem comer, né? Desde manhã cedo, não acordei, não comi, vou num restaurante self-service, eu mesmo vou me servir. Muitas das vezes já deve ter acontecido com você e com todo mundo aqui, você coloca muito mais comida do que você come. Muito mais. Por quê? Por causa do seu cérebro. Você acha que tem que colocar para compensar o período que você ficou. Então você está subindo muito o seu consumo calórico, muito mais do que se estivesse com a refeição no meio. Sim. Entendeu? Essa refeição ali de lanche, né, que eu sempre falo, os lanche da manhã, lanche da tarde, lanche da noite. São as pequenas refeições, intra-refeições principais. Elas servem, primeiro, para lhe dar energia, para manter a energia. Não só você tomou café da manhã, chega aqui no trabalho, toda animada, no meio da manhã você começa ali a dar aquele cansaço, aquela preguiça, aí acha que toma um café resolve. É verdade. Né? Só que isso é energia que não provém só da cafeína, vem dos carboidratos que você está consumindo ali, das proteínas também, da gordura também, de tudo, entendeu? Então, você tem que fazer uma refeição ali que tenha fibras suficientes para te manter alimentada, segurar essa energia para o seu corpo ir liberando essa energia para os seus afazeres gradativamente até chegar a hora do seu almoço. Sim. E quando chegar na hora do almoço, você não vai colocar mais aquele pratão. Você está bem alimentada, você vai comer porque deu horário, porque está começando ali a sentir uma fominha, então você vai comer bem. A mesma coisa à tarde. Né? Chega no meio da tarde ali, opa, vou comer uma frutinha aqui, umas castanhas, alguma coisinha tal, até chegar em casa o horário da janta. Porque senão, chegar em casa para jantar, o prato de cuscuz é gigante. É verdade. Entendeu? E então, se for cuscuz? E se for cuscuz, quando não é uma lasanha, não é uma pizza, um negócio. Como eu digo, não significa que você não deva comer. Mas sempre tem o dia certo para você comer essas coisas que não fazem bem para o seu corpo, né? Então, é sempre você colocar lanchezinhos, que levar sempre na mochila ali, né, na bolsa, umas frutas, algumas coisinhas ali para o meio da manhã, para o meio da tarde, coisas que vão te ajudar no seu processo, né? É só experimentar, são dicas, essa é uma dica infalível. Isso aí te ajuda muito, né, a manter o seu peso legal, a diminuir ali o seu percentual de gordura. Então, se você sempre acorda ali com umas proteínas com carboidrato, um exemplo, um ovinho com macaxeira, uma frutinha, um Danone que tem uma proteínazinha ali, um bom Danone, né, um integral, no meio da manhã, aí faz seu almoço, tudo isso vai te ajudar muito, te ajuda muito. Eu tenho tantas dúvidas ainda para eu tirar contigo que não daria para um programa, mas assim, antes de encerrarmos, eu queria falar contigo sobre uma coisa que me chamou muita atenção no nosso bate-papo, que antecedeu aqui a nossa entrevista, sobre a questão de suplementação. Para até desmistificar, eu falei para o Jackson que quando a gente pensa em uma dieta, as pessoas dizem, eu tenho que pagar o nutricionista. Para além disso, eu tenho uma dieta, porque a gente associa a dieta a algo que a gente vai bancar é muito caro, né? E a gente ouve muito falar sobre suplementos e tantas outras coisas. Então, a pessoa, ela diz, eu não consigo agora, porque não dá para a minha rotina financeira, enfim, para a minha rotina de vida, porque a gente associa a dieta também a sair literalmente do arroz e feijão, aí para uma salada mais rebuscada, para um alimento mais trabalhado, ao forno. Jackson, diz pra gente, que eu fiquei assim... Realmente, eu disse, poxa, que bacana isso. Que inclusive é a forma que você trabalha. Você diz, olha, Day, a suplementação está ali no alimento. E desmistifique essa questão de que para fazer uma dieta você precisa literalmente gastar muito mais do que você deve sair totalmente da sua rotina de alimentação diária. Gente, eu vou responder essa pergunta com uma pergunta simples. Vocês acham que o ajudante do pedreiro que tem aquele corpo maravilhoso, ele toma suplemento? Não. Ele come comida de verdade, né? Ele come arroz, feijão, carne, farinha, ele come macaxeira, batata doce, inhame, ovo, e ele tem um gasto calórico muito grande porque ele faz um serviço braçal.
né? Então, você não é obrigado, não é necessário tomar suplementos, salvo casos, né? Número 1, que o paciente prefira. Jackson, eu estou aqui no programa, é tudo muito rápido, muito corrido, não consigo parar para lanchar. É muito rápido, não dá tempo. Às vezes vem uma pessoa, outra, eu fico sem jeito, né? Às vezes não quero abrir uma marmita aqui, às vezes o cheiro e tal, o ambiente é fechado e tal. Simples, pega uma coqueteleira, põe um pouquinho de whey protein, né, que tem ali proteína, tem carboidratos, tem alguns aminoácidos, vitaminas, sais minerais, põe ali, chega, mistura com água, chacoalhou aqui um pouquinho, você tomou, fez um lanche, né? Então, isso é um caso. Agora, você que não quer, não tem a mínima necessidade. Suplemento, ele é um complemento alimentar, visto que a rotina alimentar e a rotina de trabalho da pessoa não possibilite que ela consiga comer. Mas se você pode, muito bem, abrir uma marmita para comer, para lanchar, para você toma seu café da manhã em casa, almoça em casa, ou no restaurante, ou no trabalho, à noite, não há mínima necessidade. 150 gramas de carne tem já as 3 gramas de creatina que o seu corpo precisa, que todo mundo faz. Toma creatina, toma creatina, toma creatina. Gente, se não for necessário, você está jogando seu dinheiro fora. É raríssimo, são raros os casos que eu coloco para os meus pacientes suplementos. Suplemento que se deve tomar, né, diariamente, que a gente sabe que você não consegue bater os níveis, é ômega 3, né? São suplementos anti-inflamatórios, como por exemplo cúrcuma com pimenta preta, né, junto com piperina. Então são pequenas coisas, você não precisa gastar. Hoje, eu tomo whey porque eu tomo whey isolado, porque dizem que é bom. Gente, você tem intolerância à lactose? Não, então você está jogando seu dinheiro fora. Mas ele tem menos carboidrato. O carboidrato que tem, você vai queimar subindo 4 degraus de escada na sua casa ou no seu trabalho. Então você está jogando seu dinheiro fora. Se você quiser tomar whey, o 100% é a metade do preço, é 100, 110, 120 reais, você está pagando 200 num totalmente desnecessário, entendeu? Então, hoje, um conselho que eu dou à população, a todo mundo, gente, pare de ver propaganda da televisão e procure um profissional. Você vai gastar muito menos do que assistindo TV e vendo coisas na internet. Muito menos. Muito menos. Eu tenho pacientes que gastavam rios de dinheiro com suplementos manipulados. Para que você vai tomar um prebiótico, né? Pagar 400 reais numa farmácia manipulada, para manipular, se você pode tomar um Yakult, que é R$1,50. Você compra ali por semana ali, ou aquele bujãozinho ali, tem os lactobacilos todos para restabelecer, ajudar na sua flora intestinal. Né? Quando eu falo Yakult é o leite fermentado, que a marca, a gente ficou no nome, né? Mas com lactobacilos, né? Então você está jogando dinheiro fora de maneira totalmente desnecessária. E algo que eu tenho uma preocupação muito grande com o paciente, porque hoje eu sei que as coisas não estão fáceis. Sim. E sei que quem ganha dinheiro não quer jogar dinheiro fora. Sim, né? Sim. Então é muito complicado você ver o que está acontecendo no mercado. Né? Precisa girar a roda, óbvio, evidente, mas as pessoas precisam se proteger e proteger o seu bolso para manter a saúde, porque às vezes começa a fazer uma dieta com muito suplemento, muita coisas totalmente diferentes, coisas totalmente desnecessárias, e daqui a pouco o cara para, não está dando, está muito caro associar alimento, pagar academia, pagar um nutricionista, pagar a farmácia de manipulação, pagar a loja de suplemento. Quando a pessoa vai ver, está gastando uma fortuna totalmente desnecessária, entendeu? Podendo chegar aqui no mercado, ou ali no Ceasa, levar sua sacolinha, ter todas as frutas que precisa, passar no açougue, pegar sua carninha, todas as suas verduras também, todas as suas raízes, e ir para casa. O seu gasto é mínimo. Pare e pense, olhe no seu carrinho de compras, quando você tiver assim, coloque e comece a separar. Pegue 2 carrinhos, deixa eu ver o que realmente eu preciso, para você ver o que você vai gastar com o que você precisa de raízes, frutas, verduras, carnes, vai ser 1/3 do que o que você não precisa, entendeu? Então, tudo é uma questão de usar a cabeça, né? Eu entendo a população, entendo as pessoas que não têm esse conhecimento pelo fato de não ter o conhecimento, né? E às vezes você acaba caindo nas propagandas, propaganda. É como dizer que a margarina é mais saudável que a manteiga. Sim. Não existe isso, não tem como, né? Você tira pelos nossos ancestrais, comiam carne, bebiam leite, saudáveis,
né, massa, ninguém era obeso. Se você pegar uma foto daqui, de Aracaju, aqui do calçadão, da João Pessoa antiga, procure naquelas fotos antigas um obeso. Não tinha, não existe. Tira uma hoje. Vá hoje, pega o celular e faça assim, tac, tira uma foto, vá na internet, calçadão da João Pessoa, em 1900 e antigamente. Há 40 anos atrás, há 50 anos atrás. Você não vê um obeso. Porque está tudo na má alimentação que a população tem hoje em dia. Os industrializados. Jackson, para encerrar, fala para quem nos assiste que há sim possibilidade de emagrecer, há sim possibilidade de ter saúde, né? Que a gente fala em emagrecimento, não é que que está muito associada à questão de uma pessoa saudável, mas fala para quem nos assiste que há sim essa possibilidade e reforçando que é importante sim procurar um profissional capacitado, porque a gente vê uma série de coisas na internet, essa facilidade da informação hoje em dia, mas aquela é uma história, é uma pessoa, é uma vida, ela traz, né, um histórico ali que pode ser completamente diferente do seu, apesar de que você às vezes pode se identificar, porque parece que ela tem o mesmo corpo que o seu, tem um histórico ali familiar, tem uma questão da saúde da pessoa que vem de uma forma e a sua de outra. Então, é importante, porque às vezes você acha que começa uma dieta e pode perder peso e vai ficar bem, e é ao contrário, você pode ficar doente, inclusive, né, Jackson? Eu sempre falo uma coisa que é muito interessante, é muito verídica também e é difícil, né, para a pessoa entender, mas é a pura realidade. Nem se você tiver um irmão gêmeo ou uma irmã gêmea, o seu metabolismo é igual dela. Então a dieta para você não vai ser igual à dieta dela. Sim. Já tive casos assim no consultório. Não dá, né? Você pode ter até uma dieta mais parecida, o máximo possível. Às vezes tem um casal, né, de pacientes, a gente tenta deixar o mais próximo possível, mas nunca é igual, não tem como. Não tem como. Uma coisa que eu quero falar para vocês, entender o seguinte. Se você não pediu uma dica, mas é uma dica muito importante. Sim. Pare de esperar. Pare de esperar um momento perfeito. Não existe, nem nunca vai existir um momento perfeito. Sempre vai ter algo que vai te atrapalhar. O filho vai ficar doente, o marido vai estar fazendo hora extra, você vai receber uma carga de trabalho maior, vai ter prova na faculdade, vai ter prova dos filhos na escola, chega final de ano, é material escolar. Gente, não existe momento perfeito. Comece do jeito que você tá, do jeito que dá, falhando, capengando, devagar, errando, comece e aí no decorrer do processo você vai ajustando. Faz um horário igual aquele de escola, lembra que você olhava, segunda-feira tem aula de quê? Tal hora tem aula disso, coloca ali teus horários, coloca tudo certinho e tenta cumprir o máximo possível. O que não conseguir, vai ajustando, vai mudando de horário, porque você nunca vai ter um momento precioso que você vai dizer bem assim, pronto, agora você está livre, vai ter férias eternas só se você ganhar numa loteria, numa Mega Sena, né? Que você está livre para tudo, mas é algo muito difícil. Então, vamos tentar pelo jeito mais correto. Comece na hora do jeito que dá, comece agora, comece ontem. Na realidade, a melhor hora para você ter começado era ontem. Como não começou, vamos para o segundo melhor horário. Comece hoje, não espere nem amanhã, já saia daí, vá para academia, faça sua matrícula, comece a treinar, quando chegar, vá para o supermercado, vá para a feira, compre suas frutas, suas verduras, cozinhe tudo, deixe tudo preparadinho, congelado, não tem problema nenhum, tá? Pode congelar para a semana inteira, quando der o horário, descongela 5 minutos, come, que você vai ser feliz, pode ter certeza. Não, você já aqui, eu já estava imaginando hoje, quando terminar tudo, eu vou na feira, a macaxeira com ovo vai ser hoje da noite, não vai ser carne não. Jackson, agradeço a sua participação. Eu que agradeço. Vocês podem acompanhar ao longo da nossa entrevista, a gente colocou aí o Instagram do Jackson e vocês podem falar com ele, esclarecer algumas dúvidas. E aí, mais uma vez, eu reforço, é importante que a gente sempre cuide da saúde, mas com um profissional capacitado que possa nos ajudar. Jackson, muito obrigada. Nada, eu que agradeço. Até mais, gente. Jackson, muito obrigada. Em breve, Saúde Ativa estará de volta, trazendo para você informações importantes sobre saúde e qualidade de vida. Até mais.